Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada exatamente à Comissão Organizadora pela aceitação desta breve comunicação. Eu venho desta casa que a colega acabou de falar, que chama ainda o seminário, não é? Apesar de já ser a catedral, precisamente porque somos uma diocese da contemporaneidade. Nós temos 50 anos e tivemos todo este ano em jubileu. Apenas um breve enquadramento institucional, como vos dizia, nascemos através de uma bula, lá está, portanto, este alinhamento foi muito bem feito e faço parte daquilo que já se falou aqui de manhã e há pouco, desses raros espécimes que são os ativistas diocesanos, não é? E, portanto, a Diocese foi criada em 75, com esta estreita ligação ao Patriarcado de Lisboa, e por isso, como era óbvio, tinha um arquivo, que tinha um arquivo secreto e que tinha também o arquivo ao cuidado do chanceler e este arquivo do Seminário Patriarcal de Santarém. Entretanto, fruto do crescimento e da importância que é dada na Diocese aos bens culturais, foi feito em 2011 um protocolo com a Direção Regional de Cultura de Lisboa e Val do Tejo e com o município de Santarém para a implementação do projeto Rota das Catedrais. É no âmbito do projeto Rota das Catedrais, depois também, em 2011, se assina um protocolo com a Direção Regional de Cultura de Lisboa e Val do Tejo, a Direção-Geral de Arquivos e a Diocese, obviamente, para a implementação de um centro de documentação. É nesse âmbito que vamos ver nascer um arquivo, porque o arquivo diocesano tem ereção canónica e a leitura do decreto e a sua assinatura tem esta marca eclesial, que é ser criado e ser lido numa missa crismal, onde todo o clero da Diocese é convidado a estar presente. E por isso, este marco importante na nossa história, enquanto arquivo diocesano, enquanto marco exatamente desta porção do povo de Deus que estamos a falar. Este é o breve enquadramento orgânico. Temos, em primeiro lugar, o arquivo. Existia a guarda da chancelaria e que, com este decreto, passou a existir o arquivo diocesano que está sob a tutela da Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja. E aqui vamos, então, elencar, eu não vou ler, portanto, isto está disponível no site da Diocese, a nossa missão, a nossa inspiração, face aos tempos temos, mas estamos essencialmente ao serviço de todos. E vou elencar brevemente os principais fundos à nossa guarda. Obviamente que herdamos da chancelaria o habitual, portanto, dentro da Curia Diocesana temos a chancelaria, onde temos os processos de casamento, de extratos, as transferências de batismos, licenças para capelas, registros de nomeações. Existem ainda algumas séries que estão à guarda da chancelaria. Estamos neste momento em diálogo para que exista um plano de classificação geral para toda a Diocese e que intervenha nos vários níveis, nos vários ciclos de vida dos documentos. Mas estes são os que estão neste momento à guarda do arquivo diocesano. Mas não acontece com a Vigaria Geral. A Vigaria Geral é um dos setores que compõem a Curia Diocesana e, neste momento, nós, à nossa guarda, temos apenas a série dedicada à administração de delegados pios. O restante continua em função e está à guarda da própria Vigaria. Da Secretaria, temos também apenas só a correspondência. Claro que, e daí também há pouco este diálogo e esta importante passagem que se falava há pouco do arquivo do bispo para o arquivo diocesano, não é? Mas claro que o bispo é o pastor que governa esta porção do povo de Deus e por isso temos todo o arquivo de Dom Mário Francisco Marques, que foi o nosso primeiro bispo, e que não está tratado como um sistema de informação. Estamos agora a fazer esse trabalho. Todas as caixas estão identificadas, toda a documentação existente está identificada, mérito do antigo chanceler, o Reverendo Padre Mendes, que fez um trabalho meritório de toda a identificação desta documentação, mas estamos neste momento
a tentar reorganizar essa documentação e dar-lhe mais coerência, se quisermos. Até vamos ouvir uma comunicação de um sacerdote chamado Ruben, que fez uma tese há pouco tempo e que, nesse sentido, também voltámos a esta documentação, porque lá está, o nosso objetivo é servir os nossos utilizadores, sejam os eclesiásticos, seja quem nos visita. Do nosso bispo emérito, que ainda mora connosco, o Dom Manuel Bonino, temos essencialmente correspondência, as ofertas das visitas pastorais, mas ainda há muita coisa à sua guarda. E, fruto deste diálogo que é constante com o nosso pastor, Dom José Traquina, já vai organizando também o seu arquivo e vamos dialogando nesse sentido, e já temos à nossa guarda também uma série que é a correspondência com os crismandos. Do Seminário Patriarcal de Santarém temos inúmera documentação, que também teve esse mérito de ter sido organizada pelo Padre Mendes e que não está organizada por séries, não tem um sistema de informação que estamos agora exatamente a tentar fazer e que, por exemplo, na presença das colegiadas que a colega Fátima falava há pouco, nós tivemos a administração do património das colegiadas extintas, porque exatamente em 1851, né, o seminário recebe a dotação patrimonial para que possa depois reabrir em pleno em 1853. E desde 1853 até 1975, nós temos todo o arquivo do Seminário Patriarcal, todos os processos de alunos admitidos, não admitidos, as avaliações, as atas dos conselhos disciplinares, tudo está à nossa guarda e acessível à consulta, claro que respeitando a questão dos dados pessoais quando ela se coloca. Neste âmbito ainda das instituições da educação, encontramos o Fundo da Escola Superior de Educação de Torres Novas, porque a Diocese teve por ser um colégio, depois passou ao magistério primário e em 86 transformou-se em Escola Superior de Educação, que foi encerrada em 9 de junho, portanto foi tudo o seu encerramento voluntário, e esta documentação estava na Escola Superior de Educação de Torres Novas e, em 2021, fez todo o processo de incorporação no arquivo diocesano. Neste momento, nós passamos muitas declarações de unidades curriculares que foram frequentadas, portanto, como é uma escola superior extinta, portanto, há um regulamento do Ministério da Educação que nos permite emitir declarações e é muito comum, percebemos hoje, talvez pela falta de professores, que há muita gente a voltar ao ensino e recebemos muitos pedidos via e-mail, sobretudo, de declarações neste sentido e que são passadas a partir deste fundo. Além destes fundos, temos outros, porque a partir de 2011, com o funcionamento do arquivo diocesano, houve este diálogo de que sempre que há uma obra na casa, sempre que há uma transferência de sala, ou percebemos que há organismos que foram extintos, porque os secretariados diocesanos também se vão alterando ao longo dos tempos, apesar da nossa história ter só 50 anos, não é estável, e por isso temos fundos como o do Colégio Andrade Corvo, da Escola Diocesana de Teologia, a Junta Regional de Santarém, do Corpo Nacional de Escutas, que precisamente por necessidade de fazer obras falou connosco e nós temos uma guia de remessa e incorporamos e acondicionamos toda a documentação que precisa de tratamento. O mesmo acontece com a Caritas Diocesana. Este foi um secretariado que já não existe e que foi muito ativo no início do processo, portanto, é uma fonte enorme para o conhecimento do início da Diocese, que é o Secretariado de Comunicação e Ação Pastoral. Temos também alguma documentação do Secretariado Diocesano do Ensino Religioso nas escolas, bem como do Secretariado das Vocações, ou chamado pré-seminário. Além disso, temos os periódicos diocesanos, não só o jornal, mas tudo o que está à montante, os registros de assinantes, as administrações destes jornais.
E temos, por exemplo, o Boletim Informativo, que é o primeiro jornal da Diocese, em 1975, depois passa a Porta do Sol, e depois outros jornais que existiam na Diocese, como o Nabão ou o Almonda, que são preciosidades para a história local. Temos também espólios de sacerdotes, porque vão se acumulando e foram-se acumulando caixotes de espólios e que estamos a integrar. Portanto, o objetivo principal do Arquivo Diocesano é ser este centro de salvaguarda, em primeiro lugar, para que a documentação não se perca. E depois vamos, obviamente, tentando tratar na medida do possível, sendo que o meu tempo para o arquivo são cerca de 30%, porque depois eu tenho o Museu Diocesano, o Serviço Educativo e todas as outras vertentes destes serviços. Tivemos também a incorporação no âmbito da extinção do Secretariado das Novas Eras do Patriarcado. Na altura houve um diálogo com os arquitetos, com os arquivistas do Patriarcado, e foi possível transferir para a Diocese os projetos que ainda permaneciam no Secretariado, que correspondiam ao nosso território. E isso aconteceu entre 2013 e 2014. Mas esta comunicação centra-se, e escolhemos este título, esta porção do povo de Deus, porque nos remete para esta noção de diocese enquanto território. E por isso não nos cingimos só aos órgãos administrativos que estão junto do bispo, mas temos que ir a todo o território. E por isso nós temos 113 paróquias, que se espelham por estes 13 concelhos do distrito de Santarém. E nesse âmbito, em 2012, e no âmbito da criação do arquivo, foi definido um projeto de incorporação dos arquivos paroquiais, com critérios que foram bem definidos, com uma carta circular a todos os párocos, e que fez de mim um pouco voltar às origens, que foi transformar-me em arqueóloga documental, se quisermos, não é? Os critérios de incorporação foram muito bem definidos e têm no documento de arquivo, nesta extensão, todo e qualquer testemunho da atividade da entidade produtora, a paróquia, ou de outra entidade, grupo, associação de fiéis, desempenho do seu trabalho pastoral no âmbito territorial e sob a autoridade da paróquia ou da diocese. Não vou continuar a ler, podem lê-lo, porque aqui queremos dizer aquilo que falávamos de manhã, não é? O povo de Deus. Queremos chegar não só aos decisores, mas também a estas manifestações da religiosidade do povo de Deus, e não só considerar o arquivo paroquial como o registro paroquial. O arquivo paroquial vai muito para além daquilo que é o registro paroquial. E por isso, esta é a segunda parte dos critérios de incorporação. Estes são alguns dos contextos, não são as coisas bonitas que vimos há pouco, são as coisas reais que fomos encontrar ao longo dos tempos, mas daqui também saem coisas muito bonitas. E claro, temos uma diversidade de suportes que nos coloca muitos desafios ao nível da conservação e da preservação, nomeadamente no que toca às películas de filme, às questões da arquitetura. Nas paróquias, o que nós encontramos são esta diversidade de fundos e tipologias documentais. Temos, sobretudo, o fundo paroquial, temos as colegiadas, as juntas de paróquia. Há pouco falávamos do século XIX, e é um fundo muito importante para esta cronologia, as confrarias, as irmandades, os fundos musicais e as associações de movimentos e obras, não é? Que, um minuto, vamos falar uma pausa por minuto. Este é o mapa das incorporações, faltam-nos neste momento cerca de 6 paróquias para incorporar. Era aquilo que vos dizia, o arquivo diocesano vê-se como um arquivo de arquivos, como esta entidade aglutinadora de arquivos, com diferentes entidades produtoras, com diferentes funções, que têm diferentes missões orgânicas, e isso é um desafio que trabalhamos e organizamos a documentação segundo as normas. Apenas para exemplificar uma boa prática deste encontro e deste fruto das fontes para a história do povo de Deus, temos este livro que foi publicado por uma paróquia, da coordenação do pároco local, a Padre Miguel Ângelo e a doutora Ana Karina Azevedo, que junta todo o património da paróquia, e que tem um capítulo também dedicado ao arquivo, e aqui temos
toda a estrutura eu os trouxe como exemplo dos muitos arquivos paroquiais que temos à nossa guarda e que elenca exatamente, no fundo, as séries que estão no fundo da paróquia, e depois nas capelas subsidiárias e depois nos outros movimentos, nas irmandades e até de outras paróquias, porque muitas vezes o barco muda e transporta consigo a última documentação que estava a tratar e, portanto, é muito comum encontrarmos documentos de outras paróquias naquela paróquia. E para terminar, porque durante este ano comemorámos os 50 anos e a nossa missão também é ir ao encontro das paróquias. É importante que as paróquias vejam esta documentação e a redescubram. E por isso vai terminar no final do ano, começou em 8 de dezembro no Museu Diocesano e tem percorrido todas as sedes de Conselho da Diocese de Santarém, a exposição itinerante de Cristo com Cristo em Cristo, que tem sempre um núcleo documental daquelas paróquias, onde trazemos exatamente à luz às comunidades, quer sejam crianças, quer sejam gente com mais experiência, a documentação daquela porção, daquela comunidade, daquele território que é, em suma, o título deste encontro, não é? A história da Diocese, das suas comunidades e dos seus territórios. Temos, por exemplo, aqui, foi muito interessante ver o Presidente da Câmara de Almeirim, que este é um cartaz de uma festa, são coisas que nós incorporamos enquanto arquivo paroquial e que faz o apontamento da inauguração da luz elétrica naquela vila e que depois está associado a todos os gastos associados à festa, mas que temos aqui várias tipologias documentais que vão também ao encontro. Portanto, o arquivo também sai ao encontro das próprias comunidades. Com isto termino. Muito obrigada pela atenção.